Gratidão, Deus. Gratidão, Universo. Nada no corpo ou na circunstância que não possa ser alterado pela mudança do padrão de pensamento. Gratidão, Deus. Eu gostaria que Gratidão, você parasse Universo. um instante agora e considerasse a própria respiração que sustenta o seu corpo enquanto me ouve. Gratidão, Você não Deus. precisa lembrar Gratidão, o seu coração Universo. para bater. Você não precisa comandar o seu estômago para digerir o alimento ou as suas células para se renovarem. Gratidão, Deus. Gratidão, Universo. Uma presença curadora que construiu o seu corpo. Gratidão, Deus. Gratidão, Universo. Pense nisso. Se essa inteligência soube como criar um olho, um ouvido, um coração e um cérebro a partir de Gratidão, Deus. Gratidão, Universo. não é lógico concluir que ela também sabe como consertar essas estruturas? Gratidão, Deus. Gratidão, Universo. É o mesmo que sabe repará-la. O problema, meus amigos, é que frequentemente Não tem problema. Deus é a solução. nossos medos. Gratidão, Deus. Gratidão, Universo. Muitas pessoas me procuram com a ideia equivocada de que a oração científica é uma forma de convencer Deus a fazer algo por elas, como se o princípio da vida fosse um monarca caprichoso que precisa ser persuadido. Nada poderia estar mais longe da verdade. A oração não muda Deus, a oração muda você. A oração é o ato de alinhar a sua Gratidão, Deus. Gratidão, Universo. subconsciente. É, em essência, Gratidão, Deus. Gratidão, Universo. ao longo de décadas, observei que a mente não é uma entidade única e Eu agradeço a Ti, vida, funcional. pela graça recebida. Analisa, julga, Agradeço a Ti, Deus, guardião no portão, por todo o meu corpo físico. que é o sol fértil, o construtor do corpo. Agradeço a Ti, vida, por tanta inteligência. Ele não diz, isso é falso, ou isso é verdade. Ele aceita o que lhe é entregue com emoção e com Gratidão, Deus. move céus e Gratidão, Universo. tornar aquilo realidade. Se você planta sementes de veneno, o solo não reclama. Ele se Gratidão, Deus. com a mesma energia Gratidão, Universo. produziria um lírio ou uma rosa. Gratidão, Deus, por esta oração atendida. Com imagens de doença, medo de morrer, ressentimentos antigos e hostilidade. Gratidão, Deus. Gratidão, A Universo. destruição do seu próprio templo físico. Gratidão, Deus. Gratidão, Universo. Que ensinam há tanto tempo não é um castigo divino. Gratidão, força infinita. Ou aleatoriamente. Gratidão, É Universo. frequentemente a sombra física de um pensamento distorcido, Gratidão, Deus. Gratidão, Universo. causado pelo medo e pela ignorância. Mas a Gratidão, Deus. Gratidão, que Universo. quero compartilhar é que você pode mudar a ordem. A qualquer Gratidão, Deus, por essa saúde perfeita. setor interno. Recordo-me de uma passagem nas Escrituras que Deus, isso perfeitamente ninguém pode ser mais do que Ti, Senhor Deus. psicologia espiritual. Deus, Imaginou na sua alma ninguém é maior do que o Senhor. a palavra alma aqui. Senhor, eu quero Te louvar, Imagina bendizer e agradecer por atender essa minha oração. pensamento passageiro. O que você sente como Gratidão a Ti, Senhor Deus. o que você Gratidão, sente como Universo. as profundezas do seu ser deve, inevitavelmente, manifestar-se na tela do espaço. Gratidão, Deus. Gratidão, Universo. É tão certo quanto a lei da gravidade. Se você soltar um objeto, ele cai. Se você soltar Gratidão, uma semente, Deus. perfeita, Gratidão, somente Universo. e não a desenterrar com dúvidas, ela crescerá. Para ilustrar como isso funciona na prática, longe das teorias e dentro da realidade dura da vida, deixe-me contar o caso da minha própria irmã, Catherine. Ela vivia na Inglaterra, enquanto eu estava... Gratidão, Deus. Recebi notícias alarmantes de que ela estava sofrendo terrivelmente com cálculos biliares. O diagnóstico era claro. As radiografias mostravam as pedras e a distorção anatômica. Gratidão, Deus, por ter me dado uma mente consciente Cirurgia de emergência. e um chamado subconsciente.
distância física entre nós era de milhares. O lugar em que sua palavra diz, ele dá aos seus amados enquanto dorme. A mente é onipresente. Ou seja, quando a mente consciente está em repouso, Eu não entrei em pânico. neutralizada, o subconsciente está ativo, vendo as palavras do Senhor que o Senhor está mandando a cura. Na doença. Em vez disso, Gratidão, Deus, gratidão, universo. sentidos e entrei no que chamo de câmara de audiência da mente. Comecei a aplicar o método da oração científica para minha irmã, sabendo que meu pensamento, carregado de fé e compreensão, Gratidão, Deus, gratidão, universo. ciente dela. Eu disse, com calma e autoridade, esta oração é Gratidão, para Deus. Ela está relaxada e em paz. A inteligência curadora de sua mente subconsciente Gratidão, criou Deus. seu corpo. Gratidão, universo. Transformando cada célula, cada nervo, cada tecido e cada órgão. Gratidão, Deus. Perfeito e divino. Gratidão pelo atendimento dessa oração no meu corpo. De pensamento distorcidos em sua mente. Gratidão por seu amor eterno dentro de mim. As pedras. Gratidão pelo seu poder infinito dentro de A mim. inteligência estão fluindo através dela, curando, restaurando e tornando. Gratidão, Deus, porque eu acredito que o Senhor disse. Ao dia. Percebam que eu não pedi para que ela fosse curada no futuro. Eu afirmei que a cura estava O Senhor não engana e nem é mentiroso. Visualizei a inteligência infinita dissolvendo aquelas pedras. Apesar que tem seres humanos que falam isso, de açúcar. Eu argumentei mas talvez não sabe o que está falando. se o corpo é uma manifestação da mente. Foi como o Senhor disse para Deve resultar em o povo que estava aprendendo a Jesus. aconteceu. 2 semanas depois, nós Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. O médico ficou perplexo. Gratidão, Deus, gratidão, meu Deus, gratidão, universo. Normal. A cirurgia foi cancelada. O médico chamou a Gratidão, Deus, gratidão, universo. Sabemos que foi a aplicação precisa da lei da vida. Gratidão, Deus, gratidão, universo. A dissolução da massa mental de medo e tensão que sustentava a doença. Gratidão pela energia cósmica. Foi corrigido. A energia vital fluiu. Gratidão, Deus. Muitas pessoas me perguntam sobre a técnica exata. Dr. Murphy, como eu faço isso? Eu repito as palavras e nada acontece. O segredo, meus queridos ouvintes, não está na vã repetição das palavras, como papagaios. O segredo está na passividade e na aceitação. A mente consciente, com seu intelecto e seus 5 sentidos, muitas vezes atrapalha o processo. Ela disse, mas olhe para o exame, olhe para a dor, é impossível. É por isso que sempre oriento meus alunos a entrarem em um estado de sonolência. Gratidão, Deus, gratidão, universo. O corpo está relaxado e a mente crítica está suspensa. Quando você Isso. relaxa o corpo físico, quando você diz aos seus músculos, fiquem quietos, obedeçam ao meu comando, as ondas cerebrais desaceleram. Você entra em um estado receptivo. É nesse Gratidão, momento, Deus. quando a barreira entre o consciente e o subconsciente está fina como um véu. Gratidão você deve por seguir isso. A ideia de saúde. É como deixar cair uma pedra num lago tranquilo. As ondas se espalham perfeitamente. Se o lago estiver agitado, Gratidão, a Deus. pedra não cria ondas perfeitas. A sua mente deve ser esse lago tranquilo. Lembro-me de outro caso fascinante que demonstra como nossas próprias crenças Gratidão podem pelo cegar, meu corpo físico. literalmente. Fui procurado por um homem que sofria de cegueira parcial. Ele não conseguia enxergar, mas os E agora, eu oftalmologistas não também. encontravam nenhuma lesão nos olhos ou nos nervos ópticos. Fisicamente, o mecanismo da visão estava intacto. O problema era o que chamamos de cegueira histérica ou funcional. Conversando com ele, descobri que ele nutria um medo profundo e um ódio intenso por uma situação familiar que ele não queria ver. O subconsciente, que leva tudo ao pé da letra, aceitou o comando "eu não quero ver isso" e desligou a função visual para protegê-lo. A cura não exigiu cirurgia. Será que eu fui isso? Exigiu uma reeducação da mente. Ensinei-lhe a perdoar a situação e a afirmar: eu vejo a verdade de Deus.
Eu vejo a paz. Eu vejo É a seguro verdade ver. de Deus. À medida que ele removia Eu o medo vejo de a ver graça de realidade, Deus. a visão retornava. Eu vejo Isso o nos amor prova de que o corpo é um Deus. servo da mente. O corpo Eu obedece. vejo a graça de Se você Deus. diz, isso me deixa Eu doente, vejo a o seu força de Deus. subconsciente diz entendido Eu e baixa vejo a o sua poder imunidade. Se eterno você de diz, Deus. essa situação me dá Eu dor de vejo a cabeça, graça o de Deus. subconsciente constringe os vasos sanguíneos. Devemos ter um cuidado vigilante com o nosso diálogo interno. Gratidão, Nunca termine uma Deus. declaração negativa. Gratidão, Reverta-a universo. imediatamente para uma verdade espiritual. Mas talvez você diga, Dr. Murphy, meu problema não é saúde física, é saúde financeira. Estou em apuros, estou desempregado, estou desesperado. A lei é a mesma. A riqueza é um estado de consciência, assim como a saúde. A pobreza é uma doença da mente, uma crença na escassez e na limitação. Lembro-me de uma jovem mãe que veio até mim. Gratidão, angustiada. Deus, por Ela atender a estava minha oração. desempregada, com 3 filhos para criar. A minha oração, Senhor Deus, eu agora perdoo Ela todas chorava, as pessoas. dizendo que a situação era irremediável. Gratidão, Eu Deus. expliquei a ela que, Deus, eu estou enquanto falando ela mantivesse gratidão, o foco agradecendo na a falta, Ti na miséria por atender e a no minha medo do oração. despejo, ela estava Eu ordenando ao perdoo todas subconsciente as que pessoas produzisse mais neste mundo, falta, já mais perdoei. miséria, e o Até os próprio meus despejo. antepassados já O perdoei. semelhante atrai o semelhante. Eu Eu lhe dei uma perdoo a oração muito todos e simples, mas agradeço a instruí Ti, que Senhor ela a Deus, fizesse com um por sentimento atender específico, o a sentimento de minha gratidão. oração. A gratidão é a chave mestra. Gratidão, Quando Deus. você agradece Gratidão, por algo, universo. você está emitindo a frequência de quem já recebeu. Gratidão, Ninguém Deus. agradece pelo que não tem. Portanto, Isso. o ato de agradecer convence o subconsciente de que o bem já está presente. O Ela bem. começou a repetir suavemente várias vezes Gratidão, ao dia. Deus. Obrigado, Pai, pela minha riqueza. Obrigado, pela provisão Pai. divina que chega agora. Obrigado, No início, a mente Deus. racional dela protestava. Mas você não tem dinheiro. Ela ignorava esses pensamentos e voltava suavemente, como quem traz uma criança rebelde de volta ao caminho. Isso. Para a afirmação, Gratidão, "Obrigado, Pai." Deus. Ela saturou sua mente com o conceito de opulência. O que aconteceu? Pouco tempo depois, ela encontrou casualmente um antigo empregador na rua. Ele estava procurando alguém exatamente com as qualificações dela há semanas. Ela foi contratada com um salário muito superior ao anterior e ainda recebeu um adiantamento. Gratidão, Foi sorte? Deus. Coincidência? Não. Foi a resposta matemática do subconsciente à semente de riqueza que ela plantou e regou com gratidão. Tudo isso nos leva a uma compreensão mais profunda das leis universais. Gratidão, Jesus, Deus. o grande mestre da metafísica, disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Psicologicamente, quem é esse mim? É a presença de Deus dentro de você, o seu próprio eu superior, a inteligência infinita. O cansado e oprimido é o seu Gratidão, intelecto, a Deus. sua mente Gratidão, consciente que Deus. tenta resolver tudo na força do braço, na luta, na tensão. Gratidão, O convite é para Deus. soltar. É para entregar o problema ao engenheiro interno. Gratidão, Muitas vezes, Deus. a cura não Gratidão, acontece porque universo. você está tentando demais. Você está tensionando. Gratidão, Imagine meu que Deus. você quer mover a sua mão. É fácil. É sem esforço. Agora imagine Gratidão, que você quer Deus. mover Gratidão, a mão, mas universo. tensiona todos os músculos do braço na direção oposta. O braço treme, fica rígido e não se move. Isso é o que acontece quando você deseja a cura. Move a mão, mas tem medo da doença. Tensão oposta. O resultado é um impasse, um conflito. A lei do esforço reverso diz que quando há conflito entre a imaginação e a força de vontade, a imaginação sempre vence. Se você tenta usar a força de vontade para se curar, eu vou me curar, eu tenho que me curar. Mas a sua imaginação está cheia de imagens de hospitais, dor e fracasso. A imaginação vencerá e a doença persistirá. A solução é abandonar o esforço. É entrar na quietude. É por isso que a Bíblia diz: aquieta-te e sabe que eu sou Deus. Na Amém. quietude você desliga o medo e permite que a imagem da cura penetre suavemente.
Você deve chegar a um ponto de convicção onde você sabe que sabe. Assim como você sabe que a água molha ou que o fogo queima, você deve saber que a lei da mente funciona. Não é uma esperança vaga, é uma certeza científica. Vamos aprofundar um pouco mais. Eu mencionei que o subconsciente é o construtor do corpo. Gratidão, Deus. Que ele trabalha 24 horas por dia. Gratidão, meu Deus. Você dorme, seu coração bate, seu peito sobe e Gratidão, desce. Deus. O subconsciente nunca dorme. Ele está sempre em contato com a vida infinita. Gratidão, Ele busca Deus. sempre a vida, sempre a expansão. Gratidão, A tendência natural da Deus. vida é a cura. Se você cortar o dedo, Gratidão, Deus, é fazer verdade. mágica. A vida imediatamente começa a coagular o sangue, a tecer novas células, a fechar a ferida. Gratidão, A cura é o Deus. processo natural. A doença é a anomalia. Gratidão, O que fazemos Deus. com a oração científica é remover os obstáculos mentais para que esse fluxo natural de cura possa correr livremente, como um rio que teve as pedras removidas de seu leito. Alguns de vocês podem pensar, Doutor Murphy, isso funciona para coisas pequenas, para dores de cabeça ou para conseguir um emprego. Mas e quanto às doenças incuráveis? E quanto ao câncer? E quanto aos ossos destruídos? A ciência diz que é impossível. Meus amigos, o dicionário da inteligência infinita não contém a palavra incurável. Incurável significa apenas que a ciência materialista atual, com seu conhecimento limitado, ainda não encontrou uma cura de fora para dentro. Mas não existe nada incurável para o poder que cria e recria a matéria, de dentro para fora. Eu quero levar a sua atenção agora para fatos, para Gratidão, evidências que desafiam Deus. toda a lógica materialista e provam, sem sombra de dúvida, que a mente humana, quando conectada ao infinito, pode reestruturar a matéria física de formas que parecem milagrosas. Não precisamos olhar apenas para textos antigos. Podemos olhar para a história documentada, para casos examinados por médicos e cientistas céticos. Vamos considerar o que acontece em lugares onde a atmosfera está saturada de fé, como na Gruta de Lourdes, na França. Lá, existe um escritório médico, o Bureau des Constatations Médicales. Não é um grupo de religiosos fanáticos, mas uma junta de médicos, muitos deles ateus ou agnósticos, que examinam os pacientes antes e depois. Gratidão, Deus. Rigorosíssimos. Para eles declararem algo inexplicável, a doença tem que ser orgânica, com lesões físicas visíveis, e a cura tem que ser súbita e completa. E, no entanto, os arquivos estão cheios de casos assim. O que cura nessas águas? A água tem uma composição química normal, H2O. A água é apenas um símbolo, um ponto de contato para a fé do indivíduo. É o gatilho que dispara a onipotência do subconsciente. Considere o caso impressionante de Vittorio Micheli. Quero que você visualize a situação deste jovem. Era 1962. Ele era um soldado italiano de apenas 22 anos, com a vida toda pela frente, mas foi internado com um diagnóstico devastador. Sarcoma osteogênico, um câncer ósseo agressivo na bacia. As radiografias, e eu vi os relatórios, mostravam que o osso ilíaco havia sido literalmente comido pelo câncer. A cabeça do fêmur, o osso da coxa, estava flutuando solta, pois o encaixe na bacia havia sido destruído. Ele estava engessado Está do peito aos pés, repreendido, sofrendo cancelado, dores atrozes, cancelado. e os médicos o declararam incurável. Não havia nada a fazer senão esperar o fim. Mas Micheli tinha algo que transcendia a medicina. Ele tinha uma fé inabalável. Ele decidiu ir a Lourdes. Gratidão, E aqui Deus. vemos a aplicação da lei, mesmo sem o conhecimento intelectual dela. A Gratidão, viagem Deus. foi dolorosa. Ele foi banhado nas águas ainda com o gesso. Ele não saiu correndo instantaneamente, mas algo aconteceu dentro dele. Ele sentiu um calor intenso, uma fome voraz retornou, e a dor cessou. O medo havia desaparecido. Ele soltou. Ele entregou o problema. Ao retornar ao hospital, os médicos mantiveram o gesso,
céticos. Mas os raios X subsequentes contaram uma história impossível para a biologia convencional. Ao longo dos meses seguintes, o osso que havia sido destruído começou a crescer novamente. Longe-me, O osso rapaz. regenerou-se. Gratidão, A cavidade Deus. da bacia se refez. A cabeça do fêmur encaixou-se perfeitamente. E o tecido ósseo voltou a ter sua estrutura esponjosa normal. Ele voltou a andar. Ele viveu uma vida longa e saudável. O Comitê Médico Internacional classificou a cura como inexplicável. Mas nós temos a explicação. O subconsciente de Vittorio Michele possuía o padrão original, a planta baixa do seu corpo perfeito. Quando o medo e a crença na morte foram substituídos pela fé absoluta na vida, o engenheiro interno pegou os materiais disponíveis, o cálcio, as proteínas, a energia, e reconstruiu o osso conforme o padrão original. Se a mente pode criar o osso no ventre da mãe, ela pode recriá-lo no adulto. Não há diferença para o princípio da vida. Este caso nos ensina que a matéria não é fixa e imutável como pensamos. A matéria é energia condensada, e essa energia é comandada pela mente. Se um osso pode ser reconstruído, que dirá uma úlcera, um tumor ou uma inflamação? A incurabilidade é apenas uma crença cristalizada na mente coletiva e na mente do paciente. Quebre a crença, e você quebra a doença. Outro caso que estremeceu as fundações da medicina materialista foi testemunhado por ninguém menos que o Dr. Alexis Carrel, um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. Ele não era um crente, era um cético, um homem de ciência fria. Em 1902, ele acompanhou uma paciente chamada Marie Bailly a Lourdes. Ela estava morrendo de peritonite tuberculosa. Seu abdômen estava duro como pedra, inchado com massas tumorais, e ela vomitava sangue. A morte era Gratidão, iminente. Deus, por me Carrel livrar estava de lá tudo para isso. registrar o fim dela. Mas, diante dos Gratidão olhos por me dele, dar uma saúde algo perfeita, aconteceu Deus. que desafiou todas as suas teorias. Gratidão, Após ser universo. aspergida com a água, Marie Bailly começou a mudar. Gratidão, Dr. Carrel universo. observou, minuto a minuto, o inchaço do abdômen diminuir. Ele Gratidão, descreveu que parecia universo. gelo derretendo ao sol. Em 30 minutos, não em meses, mas em 30 minutos, o abdômen distendido ficou plano e macio. As massas duras desapareceram. O pulso estabilizou. Naquela noite, ela estava jantando. A matéria doente foi desmaterializada e substituída por tecido saudável Gratidão, com velocidade Deus. acelerada. O que isso nos diz sobre o tempo? O subconsciente não vive no tempo linear do relógio. O tempo é uma criação da mente consciente. Para o subconsciente, tudo é agora. Se conseguirmos, através de uma fé intensa ou de um estado de choque emocional positivo, convencer o subconsciente de que a cura é agora, ele pode acelerar os processos metabólicos a níveis que parecem instantâneos para nós. O Dr. Carrel teve que admitir que havia forças na vida humana que a anatomia não explicava. E essa força está disponível para você. Gratidão, Não precisa ir a Deus. Lourdes. Lourdes é um símbolo. O verdadeiro santuário é a sua própria mente. A água sagrada é a sua própria Gratidão, fé. E Deus. talvez o mais extraordinário de todos os registros históricos seja o de Calanda, na Espanha, no século XVII. Falamos de cura de doenças, mas e quanto à restauração de um membro amputado? Isso parece violar tudo o que sabemos. Mas para Deus, nada é impossível. Miguel Juan Pellicer teve sua perna amputada e enterrada. Por 2 anos e meio, ele viveu Gratidão, como um Deus, que com um nada ponto de para madeira, ti é conhecido por impossível. milhares de pessoas em Saragoça. E nem para Ele aqueles untava que o corpo acreditam. diariamente Não com existe óleo, nada num ato impossível de para fé quem simples crê. e persistente. Ele mantinha a imagem de sua